in California, St. Mary of the Lakes, Eustis, Florida, Old St. Patrick's, Chicago, Illinois, St. Mary's, Canton, New York, St. Louis, Alexandria, Virginia, and St. John Bosco, Lakewood, Washington, as well as Missionaries of the Holy Spirit, Los Angeles, California, and members of the Art and Faith Tour, Douglas, Michigan, students and faculty from John Felice Rome Center, Loyola University of Chicago, and Duquesne University of the Holy Spirit, Pittsburgh, Pennsylvania. And from the Diocese of Rockford, pilgrims from the Church of the Holy Apostles. We also welcome the newly married couples present. In preparation for the Holy Father's arrival, all are reminded that tickets for these general audiences are always completely free of charge and are provided exclusively by the prefecture of the papal household. At the end of the audience, those who wish to do so may attend the Holy Mass for pilgrims to be celebrated at noon in St. Peter's Basilica. Ein herzliches Willkommen allen Pilgern und Besuchern deutscher Sprachen. Außer individuell angereisten Einzelpersonen und Familien sind die folgenden Gruppen zugegen. Aus der Bundesrepublik Deutschland, Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Marienhof Saale, zu den Heiligen Märtyrern Lübeck, Maria Schutz und St. Hildegard München, St. Johannes Neumarkt, St. Symphorian Zell am Hamersbach, Pilgergruppen aus dem Erzbistum München, Freising und Paderborn sowie Münster, Pilgergruppen aus Eining, Flieden, Kempten und Trier, polnische katholische Mission Duisburg, Studienreisegruppe Kesseldorf, Jugendliche vom Deutsch-Herren-Gymnasium Aichach, König Karlmann Gymnasium Altötting, Gymnasium St. Paulusheim Bruchsal, 10a und 10b von der Realschule St. Elisabeth Friedrichshafen, Lise-Meitner Gymnasium Königsbachstein, Gymnasium der Stadt Neuss, Berufliches Gymnasium Meppen, Don Bosco Schule Rostock, Gymnasium Speichingen, Gymnasium Joanneum Wadersloh, aus der Republik Österreich Internationales Theologisches Kolleg Canisianum Innsbruck, Bundeshandelsakademie Bludenz, Sacré-Cœur-Schule Bregenz, Bildungsanstalt für Elementarpädagogik der Kreuzschwestern Linz, Stiftsgymnasium St. Paul im Lavantal. Ein besonderes Willkommen auch an alle Brautpaare. Während wir auf die Ankunft des Heiligen Vaters warten, sei daran erinnert, dass die Einlasskarten für die Generalaudienzen immer kostenlos sind und von der Präfektur des Päpstlichen Hauses bzw. vom Deutschen Pilgerbüro ausgegeben werden. Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass im Anschluss an die Generalaudienz für die, die es wünschen, die Möglichkeit besteht, um 12 Uhr an einer Pilgermesse im Petersdom teilzunehmen. Buenos días. Damos la bienvenida a los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes de España grupos de peregrinos de la diócesis de Segorbe-Castellón con su excelencia Monseñor Casimiro López Llorente. Asociación Católica de Propagandistas de Talavera de la Reina. De México,
Grupo de voluntarios de la Diócesis de Nuevo Laredo con Su Excelencia Monseñor Enrique Sánchez Martínez. Grupo de María Reina de la Paz. Grupo de peregrinos de Zacatecas Hermosillo. Grupo de peregrinos de la Diócesis de Chihuahua. Peregrinos de la Parroquia del Señor de la Salud de León y peregrinos de la Parroquia de la Natividad de María de Mexicali. De Honduras, Parroquia de San Vicente de Paúl de San Pedro Sula. De Bolivia, peregrinos de la Parroquia de San Vicente de Paúl, de la Fundación Latino-Americana para el Desarrollo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano, Vatican News, com imagem do Vatican Media, passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, audiência geral com o Papa Francisco, nesta quarta-feira, 20 de setembro de 2023. Com vocês nessa transmissão hoje, Jackson Erpin. Nós temos na coordenação dos trabalhos Padre Felipe Herrera e na parte técnica Patrício Tiprari. Enquanto o Papa Francisco sobe a rampa do adro diante da Basílica, saudamos as emissoras de rádio e televisão que a partir desse momento estarão sintonizadas conosco, em particular TV Aparecida, TV Canção Nova, WTN TV, Rádio Pax em Beira, Moçambique, Rede Evangelizar de rádios e televisão, Web TV Tropicana, Rádio Fé e Luz de Campinas, em São Paulo. Um bom dia e uma boa quarta-feira a você que nos acompanha através do Facebook, do nosso canal YouTube e também do nosso site, o Vatican News. Agora a leitora da Secretaria de Estado está saudando então os grupos de língua portuguesa presentes na audiência de hoje. De Portugal temos fiéis da Paróquia São José de Algueirão. Do Brasil temos grupo da Diocese de Três Lagoas, Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Guaramiranga. Recordamos essa audiência número 28 desse ano de 2023 e a de número 457 desde o início do pontificado de Francisco. Santo Padre, que dá sequência nessa quarta-feira aos seus ciclos de catequeses, a paixão pela evangelização, o zelo apostólico do crente. Na última quarta-feira, Santo Padre falou sobre o beato José Gregório Hernandes Cisneros, médico dos pobres e apóstolo da paz, o primeiro beato venezuelano. E hoje, Papa Francisco dá sequência, como dissemos, a sua série de catequeses sobre o tema da paixão pela evangelização, falando sobre São Daniel Comboni, apóstolo para a África e profeta da missão. Hoje estão presentes cerca de 15 mil na Praça São Pedro. E no auge do calor, no auge do inverno, com as temperaturas extremas e também com menor afluxo de peregrinos, então, as audiências são transferidas então para a Sala Paulo VI. Recordamos ainda que todos aqueles que participam da audiência geral são convidados para participar ao meio-dia na missa na Basílica de São Pedro. Naturalmente ela é aberta a todos, mas foi uma missa que passou a ser celebrada justamente para acolher de forma especial então aqueles peregrinos, aqueles fiéis que participam da audiência geral. O Papa Francisco, antes da audiência, ele abençoa
uma pomba. Vamos ver se nós temos essas imagens. É uma escultura de uma pomba bastante grande. Continuam as saudações. Recordamos ainda aos recém-casados, porque muitos nos escrevem sempre para saber como participar eu não chamo o reparto especial, aquele setor especial onde o Papa Francisco saúda então os recém-casados. Basta fazer o pedido para participar da audiência, entra no site vatican.va, procura a Prefeitura da Casa Pontifícia, e ali então se descarrega, se baixa o módulo, se preenche, tem ali qual o endereço ao qual enviar. Então basta fazer esse pedido do bilhete, que é gratuito, sempre reiteramos isso, é absolutamente gratuito, inteiramente gratuito, não se paga nada para participar da audiência geral, nem para entrar na Basílica de São Pedro, e apenas os recém-casados então devem o noivo vir com o terno e a noiva, então, com o vestido de noiva, que imediatamente ali as pessoas que cuidam da organização e da segurança já os encaminharão, então, para esse setor especial. Papa Francisco, então, depois dos avisos, das saudações às diversas línguas, caminhando com uma certa dificuldade, chega próximo à cadeira. Logo então, com o sinal da cruz e a bênção, então, teremos então o início da audiência geral de hoje. Nos preparemos então. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. La pace sia com voi. Agora a leitura da primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 4, 7b e 8. Será proclamada nas diversas línguas, a começar pelo italiano. Di affidarci il Vangelo così noi lo annunciamo, non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che ha cura dei propri figli. Così, affezionati a voi, avremo desiderato trasmettervi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. È parola di Dio. Depois do italiano, nas tradicionais línguas da audiência geral, segue agora, então, a leitura em francês. De Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, pour nous confier l'Évangile, Dieu a éprouvé notre valeur, de sorte que nous parlons non pas pour plaire aux hommes, mais à Dieu, lui qui met nos cœurs à l'épreuve. Nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'Évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. Parole du Seigneur. Depois do francês, a leitura da primeira epístola aos Tessalonicenses em inglês. A reading from the first letter of St. Paul to the Thessalonians. As we have been approved by God to be entrusted with the message of the gospel, even so we speak, not to please mortals, but to please God, who tests our hearts. We were gentle among you, like a nurse tenderly caring for her own children. So deeply do we care for you, that we are determined to share with you not only the gospel of God, but also our own selves, because you have become very dear to us. The word of the Lord. Segue agora a leitura em língua alemã. Lesung aus dem 1. Thessalonicher Brief.
Brüder und Schwestern, wir predigen, weil Gott uns geprüft und uns das Evangelium anvertraut hat. Nicht also um den Menschen, sondern um Gott zu gefallen, der unsere Herzen prüft. Wir sind euch freundlich begegnet, wie eine Mutter für ihre Kinder sorgt. So waren auch wir euch zugetan und wollten euch nicht nur am Evangelium Gottes teilhaben lassen, sondern auch an unserem Leben. Denn ihr wart uns sehr lieb geworden. Wort des lebendigen Gottes. Depois do alemão, a leitura em espanhol, já dando os peregrinos na praça, com bandeiras da Espanha, do México, Honduras, Bolívia, Colômbia. Quem lê ali na Tufane, ela que é venezuelana. La primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, Dios nos encontró dignos de confiarnos la buena noticia, y nosotros la predicamos procurando agradar no a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Fuimos tan condescendientes con ustedes como una madre que alimenta y cuida a sus hijos. Sentíamos por ustedes tanto afecto que deseábamos entregarles no solamente la buena noticia de Dios, sino también nuestra propia vida. Tan queridos llegaron a sernos. Palabra de Deus. E agora, depois do espanhol, então a proclamação da leitura, então, em português. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, como fomos postos à prova por Deus para nos ser confiado o Evangelho, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que põe à prova os nossos corações. Fomos afetuosos no meio de vós, como uma mãe que acalenta os seus filhos quando os alimenta. Tanta afeição sentíamos por vós, que desejamos ardentemente trabalhar convosco, não só o Evangelho de Deus, mas a própria vida. Tão queridos nos éreis. Palavra do Senhor. Depois do português, segue a leitura em árabe. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي. يا إخوة، كلامنا كلام من اختبرهم الله لكي يأتمنهم على البشارة، لا لنرضي الناس بل لنرضي الله الذي يختبر قلوبنا. لطفنا بكم كما تحتضن المرضع أولادها، وبلغ منا الحنو عليكم أننا وددنا لو نجود عليكم لا ببشارة الله فقط بل بأنفسنا أيضا، لأنكم أصبحتم أحباء إلينا. كلام الرب. Depois do árabe, então a leitura em polonês. Pierwszego listu świętego Pawła do Tesaloniczan. Bracia, jak przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak głosimy ją, aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca. Stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się nam drodzy. Oto Słowo Boże. Hoje temos presente na audiência grande grupo vindo da Eslováquia, do Ordinariato Militar. Vamos ver se teremos também a leitura em eslovaco ou partimos diretamente para a catequese do Santo Padre. Não, vamos então diretamente para a catequese.
Queridos irmãos e irmãs, bom dia. No caminho da catequese sobre a paixão pela evangelização, pelo zelo apostólico, centramos-nos hoje no testemunho de São Damiel Comboni. Ele foi um apóstolo repleto de zelo pela África. Desses povos escreveu: eles se apoderaram do meu coração, que vive só para eles. Eu morrerei com a África nos lábios. É belo. E dirigiu-se a eles assim: o dia mais feliz da minha existência será aquele em que eu possa dar a vida por vós. Essa é a expressão de uma pessoa enamorada de Deus e dos irmãos que servia na missão, dos quais não se cansava de recordar que Jesus Cristo sofreu e padeceu também por eles. E afirmava isso em um contexto caracterizado pelo horror da escravidão, do qual era testemunho. A escravidão coisifica o homem, cujo valor se reduz a ser útil a alguém ou alguma coisa. Mas Jesus, Deus feito homem, elevou a dignidade de cada ser humano e desmascarou a falsidade da escravidão. Comboni, à luz de Cristo, tomou consciência do mal da escravidão, compreendeu, além disso, que a escravidão social está enraizada em uma escravidão mais profunda, aquela do coração, a do pecado, da qual o Senhor nos liberta. Como cristãos, portanto, somos chamados a combater contra todas as formas de escravidão. Infelizmente, porém, a escravidão, tal como o colonialismo, não é uma recordação do passado, infelizmente. Na África tão amada por Comboni, hoje, dilacerada por muitos conflitos, depois daquele político, se desencadeou um colonialismo econômico, igualmente escravizador. É um drama diante do qual o mundo economicamente mais avançado muitas vezes fecha os olhos, os ouvidos e a boca. Por isso, renovo o meu apelo: basta de sufocar a África. Não é uma mina a ser explorada ou um solo a ser saqueado. Voltemos à história de São Daniel. Depois de passar um período inicial na África, teve que deixar a missão por motivos de saúde. Muitos missionários morreriam após contraírem doenças, aliado à falta de conhecimento da situação local. Contudo, se outros abandonavam a África, não o fez Comboni. Depois de um tempo de discernimento, sentiu que o Senhor o inspirava com um novo caminho de evangelização que ele sintetizou nessas palavras: salvar a África com a África. É uma intuição poderosa, com nada de colonialismo isso, uma intuição poderosa que contribuiu para renovar o compromisso missionário. As pessoas evangelizadas não eram apenas objetos, mas sujeitos da missão. E São Daniel Comboni desejava tornar todos os cristãos protagonistas da ação evangelizadora. E com esse espírito, pensou e agiu de forma integral, envolvendo o clero local e promovendo o serviço leigo dos catequistas. Os catequistas são um tesouro da Igreja. Os catequistas são aqueles que vão em frente na evangelização. Concebeu também assim o desenvolvimento humano, cuidando das artes e das profissões, promovendo o papel da família e da mulher na transformação da cultura e da sociedade. Quão importante é também hoje fazer progredir a fé e o desenvolvimento a partir dos contextos da missão, em vez de transplantar modelos externos ou limitar-se a um estéril assistencialismo. Nem modelos externos, nem assistencialismos. Depende da cultura do povo, o caminho para fazer evangelização. Evangelizar a cultura é enculturar o Evangelho.
vão juntas, as duas coisas. A grande paixão missionária de Comboni, todavia, não foi principalmente fruto do esforço humano. Ele não foi movido pela sua coragem ou motivado somente por valores importantes, como a liberdade, a justiça e a paz. O seu zelo nasceu da alegria do Evangelho. Inspirava-se no amor de Cristo e levava ao amor por Cristo. São Daniel escreveu: uma missão tão árdua e laboriosa como a nossa não pode viver de aparência e de sujeitos de pescoço torto, cheios de egoísmo e de si mesmos, que não cuidam como se deve da salvação e da conversão das almas. Esse é o drama do clericalismo. A todos os cristãos, também os leigos, leva-os a se clericalizarem e se transformam em sujeitos de pescoço torto, cheios de egoísmo. E acrescenta: há que inflamar os seus membros de uma caridade que tem a sua fonte em Deus e do amor de Cristo, e quando se ama de verdade a Cristo, então são doces as privações, os sofrimentos e o martírio. O seu desejo era o de ver missionários ardentes, alegres, comprometidos. Missionários, escreveu, santos e capazes. Primeiro, santos, antes de tudo, alheios ao pecado e humildes. Mas isso não basta. Precisam ter caridade, que é que os torna capazes. A fonte da capacidade missionária para Comboni é, portanto, a caridade. Em particular, o zelo em fazer próprios os sofrimentos dos outros. Além disso, a sua paixão evangelizadora nunca o levou a agir como solista, mas sempre em comunhão na igreja. Eu só disponho de uma vida para consagrar a salvação daquelas almas, escreveu. Quisera ter 1000 vidas para as consumir nesse fim. Irmãos e irmãs, São Daniel testemunha o amor do bom pastor que vai procurar quem está perdido e dá vida pelo rebanho. Seu zelo foi enérgico e profético em opor-se à indiferença e à exclusão. Nas suas cartas, recordava com tristeza sua amada igreja que durante demasiado tempo se esqueceu da África. O sonho de Comboni é uma igreja que faça causa comum com os crucificados da história, para experimentar com eles a ressurreição. Eu, nesse momento, eu faço a vocês uma sugestão, dou a vocês uma sugestão. Pensem nos crucificados da história de hoje. Homens, mulheres, crianças, idosos, todos que são crucificados por histórias de injustiças, de dominação. Pensemos neles e rezemos. O seu testemunho parece repetir a todos nós, homens e mulheres da igreja: não esqueçais os pobres, amai-os, porque neles está presente Jesus crucificado, à espera de ser ressuscitado. Não esqueçam os pobres. Antes de vir aqui, eu tive uma reunião com legisladores brasileiros que trabalham pelos pobres, que procuram promover os pobres com assistência e a justiça social. E eles não se esquecem dos pobres, trabalham pelos pobres. A vocês digo, não se esqueçam dos pobres, porque são eles abrir para vocês a porta dos céus. Obrigado. Papa Francisco conclui assim essa sua catequese de número 21 sobre a paixão pela evangelização, o zelo apostólico do crente, falando hoje sobre São Daniel Comboni, apóstolo para a África e profeta da missão. Papa Francisco, então, que revelou que pouco antes da audiência geral se encontrou então com esse grupo de legisladores brasileiros que trabalham
em favor dos pobres e da justiça social. Agora, passamos então ao resumo da catequese nas diversas línguas, a começar pelo francês. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, queridos irmãos e irmãs, no nosso caminho pela paixão de evangelizar, gostaria de vos apresentar um apóstolo cheio de zelo pela África, São Daniel Comboni. Ele era apaixonado por Deus e pelos irmãos que serviam em missão. No contexto caracterizado pelo horror da escravidão, o Senhor inspirou um novo caminho de evangelização, acolhendo as pessoas não como objetos, mas como sujeitos da missão. Queria que cada cristão fosse protagonista da ação evangelizadora do clero local e dos catequistas leigos. Ele assegurou o desenvolvimento humano, promovendo o papel da família e da mulher na transformação da cultura e da sociedade. A fonte da sua paixão pela missão nasceu da alegria do Evangelho, radicada no amor do Senhor, para fazer com que fosse amado. Sua capacidade missionária vinha de sua caridade e do seu zelo em se compadecer com os sofrimentos da humanidade. Deus, através da sua encarnação, desmascarou a falsidade da escravidão, elevando a dignidade de cada ser humano. Seguindo Cristo, Comboni tomou consciência desse mal. Escravidão social, que tem as suas raízes na escravidão do pecado, da qual o Senhor nos liberta. Infelizmente, a escravatura, tal como o colonialismo, não é uma memória do passado. Na África, o colonialismo continua uma forma econômica igualmente escravizadora. Como cristãos, somos chamados a combater todas as formas de escravidão. No meio da indiferença e da exclusão, Comboni testemunhou o amor do bom pastor que perde e dá a vida por seu povo. Agora, a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. Signore ci chiama a smascherare e combattere la schiavitù che priva i nostri fratelli della loro dignità e a testimoniare l'amore di Cristo. A imitazione di San Daniele Comboni, chiediamogli la grazia di manifestare con la nostra vita una costante preoccupazione per costruire un mondo più fraterno che si preoccupi dello sviluppo integrale di ogni persona, prendendosi cura dei fratelli più fragili. Dio benedica. Agora a tradução para o francês de suas palavras. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua francesa. O Senhor nos chama a desmascarar e combater a escravidão que priva os nossos irmãos de sua dignidade e a testemunhar o amor de Cristo. A imitação de São Daniel Comboni, peçamos a Ele a graça de manifestar com a nossa vida uma constante preocupação para construir um mundo mais fraterno, que se preocupe pelo desenvolvimento integral de cada pessoa, cuidando dos irmãos mais frágeis. Que Deus vos abençoe. Após o resumo da catequese em francês e a saudação do Santo Padre, passemos agora para o resumo da catequese em inglês, sempre recordando as línguas oficiais, por assim dizer, da audiência geral: italiano, francês, inglês, alemão, espanhol, português, árabe, polonês. E hoje teremos também a saudação do Santo Padre, então, a esse grande grupo vindo da Eslováquia. Which extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly,
and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Abençoe. Agora, então, na sequência do resumo das catequeses, passamos então para o resumo da catequese em alemão. Sempre recordando que aqueles que participam da audiência, naturalmente, todos querem ficar próximos do Santo Padre. E o conselho então é chegar bastante cedo, muitas vezes 7 horas já existem longas filas para entrar na Praça São Pedro. Recordamos que antes todos os participantes da audiência devem passar pelos controles de segurança. Passamos então ao resumo em alemão. Queridos irmãos e irmãs, São Daniel Comboni é outra figura missionária que deu a vida pelo anúncio do Evangelho. Depois de ter passado um certo tempo na África, o santo teve que deixar novamente o continente por motivos de doença, mas não desistiu. E depois de um período de discernimento, voltou para lá para iniciar um novo caminho de evangelização, que resumiu com as palavras: salvar a África com a África. Essa abordagem significava que os destinatários da evangelização não deveriam tornar-se apenas objetos, mas também sujeitos da missão. São Daniel promoveu o clero local e o serviço catequista dos leigos. Ele também se preocupou com o desenvolvimento humano, as famílias e o papel das mulheres, contribuindo assim para a transformação cristã da sociedade e da cultura. Toda a sua obra não nasceu de valores interiores, mas do amor a Cristo, a quem queria todos conduzir. Por isso quis que os seus missionários estivessem sempre cheios deste amor, estivessem próximos dos pobres e sofredores e se consumissem de zelo pela salvação das almas. E agora a saudação do Santo Padre. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, Gesù Cristo attraverso la sua sofferenza e la sua croce ci ha liberati dalla schiavitù del peccato e della morte. In questa libertà dei figli di Dio non viviamo più per noi stessi, ma per Lui che siamo chiamati ad annunziare agli uomini del nostro tempo. Agora a tradução de suas palavras. Queridos irmãos de língua alemã, Jesus Cristo, por meio do seu sofrimento e a sua cruz, nos libertou da escravidão do pecado e da morte. E nesta liberdade de filhos de Deus, não vivemos mais para nós mesmos, mas para Ele, qual somos chamados a anunciar aos homens do nosso tempo. Temos uma foto do cardeal Van Thuan, vietnamita, um grupo de vietnamitas também presentes na praça, recordando que o cardeal Van Thuan está sepultado em uma igreja aqui no bairro Trastevere, cerca de 20 minutos aqui do Vaticano. Agora passamos então para o espanhol, recordando sempre que o resumo da catequese em espanhol é feito pelo Papa Francisco. Antes temos essa introdução que é comum a todas as línguas, então, que a Aline Tufani então está explicando aos peregrinos de língua espanhola. Agora então nos preparemos para ouvir o resumo da catequese dessa quarta-feira. E agora, depois do resumo da catequese em espanhol, a saudação aos peregrinos de língua espanhola presentes na Praça São Pedro, passamos então para o resumo da catequese
em língua portuguesa. Leal afeto e sincera fidelidade, e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de pronunciar. Na catequese de hoje, detemo-nos sobre o testemunho de São Daniel Comboni, o apóstolo de África. Ele amou de tal forma as gentes deste continente que sentia terem-lhe arrebatado o coração. Era um homem enamorado de Deus e dos irmãos africanos, a quem desejava transmitir o amor que Cristo lhes tem. Designadamente quis levar-lhes a luz do Evangelho para desmascarar o mal da escravatura que assolava aquele tempo e elevar a dignidade de toda a pessoa. Na verdade, só o Senhor Jesus liberta da escravidão do pecado, que é a origem de toda a exploração humana. Ao pensar no continente africano e nos tantos conflitos que ainda hoje dilaceram aqueles nossos irmãos, sou levado a repetir o seguinte apelo: basta com este sufocar a África. E para ajudar este continente, continua válida a intuição missionária de São Daniel Comboni: salvar a África com a África. Deste modo, revelava o seu conceito de evangelização, da qual ninguém está excluído. Mas os verdadeiros missionários, zelosos, alegres e com sentido de igreja, formam-se apenas na escola da caridade de Cristo, a partir da qual sabem respeitar as características de cada região. Foi à luz desta caridade que São Daniel Comboni, o profeta da missão, concebeu um modo de desenvolvimento humano integral e sonhou com uma igreja que faz sua a causa dos pobres. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare a quelli di Agüerao, Tres Lagoas e Guaramiranga. Il Signore Gesù ci ha affidato il Vangelo affinché portiamo la sua luce nelle tenebre del mondo. Per favore non spegnete questa luce in voi stessi, ma condividetela perché risponda alla fraternità. Dio vi benedica e la Madonna vi custodisca. Eis a tradução das suas palavras. Dou as minhas cordiais boas-vindas aos irmãos e irmãs de língua portuguesa, de modo especial aos peregrinos vindos de Algueirão, Três Lagoas e Guaramiranga. O Senhor Jesus confiou-nos o Evangelho para que levemos a luz de Deus às trevas do mundo. E há tantas. Por favor, não fecheis em vós mesmos a luz do Evangelho, mas transmiti-a para que neste mundo resplandeça a fraternidade. Deus vos abençoe e Nossa Senhora vos proteja.
O resumo, então, da saudação do Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes na Praça São Pedro, bandeiras de Portugal, bandeiras do Brasil, recordando de Portugal a Paróquia São José de Algueirão, também do Brasil, grupo da Diocese de Três Lagoas, também da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Guaramiranga. Agora passamos o resumo da catequese em árabe, recordando com tristeza o novo conflito que se reacendeu ontem. Voltamos antes que no final da missa celebrada na Praça da Expo, em Nur-Sultan, no Cazaquistão, há cerca de um ano atrás, mais precisamente na quarta-feira, 14 de setembro de 2022, o Papa Francisco havia recordado naturalmente o conflito na Ucrânia, pedindo para que não nos habituemos à guerra e não nos resignemos à sua inevitabilidade. Mas falou também sobre o conflito na região do Cáucaso. O Papa manifestou a preocupação pelo que estava acontecendo na época, justamente entre o Azerbaijão e a Armênia em relação à disputada região de Nagorno-Karabakh, que se proclamou independente em 1991 após um conflito entre os dois países. E a guerra justamente então retornou a essa região disputada pelos dois países. Nas imagens divulgadas pelos armênios, por exemplo, ouvem-se sirenes soando em Stepanakert, cidade mais importante da região. Também pode-se ver um edifício sendo bombardeado. As autoridades de Yerevan, que é a capital da Armênia, falam de 5 vítimas, incluindo uma criança, e 80 civis feridos. Segundo as autoridades de Baku, que é a capital do Azerbaijão, a ação foi necessária para restaurar a ordem constitucional e expulsar formações militares armênias. Uma operação antiterrorismo, como classifica as autoridades do Azerbaijão, depois que 11 soldados e civis azeris morreram na sequência da explosão de 2 artefatos plantados por alguns sabotadores inimigos. Então, região do Cáucaso novamente volta a ser palco, então, de conflitos. O Papa também, que ontem enviou uma mensagem pedindo por um mundo livre de armas nucleares, justamente no encontro organizado por ocasião de 60 anos da Patem in Terris de João 23, também durante o pontificado de João 23, durante a Guerra Fria, havia esse risco do conflito nuclear, especificamente se fala sempre da crise dos mísseis instalados em Cuba. Teve também a mediação, portanto, de João 23 para evitar um conflito nuclear naquela época. Agora, então, a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua árabe. Particolare saluto a voi, ragazzi, giovani, studenti, che in questi giorni state tornando a scuola. Possa il Signore aiutarvi a preservare nella fede e a nutrirvi di scienza per un futuro migliore in cui l'umanità possa godere di pace, fratellanza e tranquillità. Signore vi benedica tutti, vi protegga sempre da ogni male. Agora a tradução de suas palavras. Saúdo os fiéis de língua árabe, em particular, saúdo a vocês jovens, os estudantes que nesses dias estão voltando à escola. Que possa o Senhor vos ajudar a perseverar na fé e nutrir-vos da ciência por um futuro melhor em que a humanidade possa gozar de paz, fraternidade e tranquilidade. Que o Senhor vos abençoe a todos e vos proteja sempre de todo o mal. Segue agora o resumo da catequese em polonês. Aproveitamos então para recordar
Como se diz no jargão popular no Brasil, o Papa Francisco pega a estrada novamente. Ele que dará início na tarde de sexta-feira à 44ª viagem apostólica do seu pontificado, dirigindo-se dessa vez a Marselha, sul da França, para a conclusão dos encontros mediterrâneos. Santo Padre parte na tarde, então, de sexta-feira, recordamos, e retorna na noite do sábado 23 de setembro a Roma. Na tarde de ontem, Santo Padre, então, deixou a Casa Santa Marta e foi até a Basílica Santa Maria Maior, onde, como de costume, ele ficou em oração, então, diante do ícone da Virgem Salus Populi Romani, confiando, então, essa viagem a Marselha. Recordamos ainda que no Ângelus do último domingo, Francisco havia recordado os fiéis presentes na Praça São Pedro, justamente que na sexta-feira ele iria à cidade francesa para participar, então, da conclusão desse encontro. Diz o Santo Padre no domingo, uma bela iniciativa que se realiza em importantes cidades do Mediterrâneo, reunindo líderes eclesiais e civis para promover percursos de paz, colaboração e integração em torno do Mare Nostrum, com especial atenção ao fenômeno migratório, que não é um desafio fácil, como vemos também pelas notícias dos últimos dias, mas que deve ser enfrentado em conjunto, pois é essencial para o futuro de todos, que só será próspero se for construído sobre a fraternidade, colocando em primeiro lugar a dignidade humana, as pessoas concretas, especialmente as mais necessitadas. Santo Padre, então, pediu aos fiéis reunidos na Praça São Pedro que o acompanhassem com a oração. Santo Padre que antecipou o agradecimento às autoridades civis e religiosas também, todos aqueles que trabalham na preparação desse encontro em Marselha, uma cidade, como recordou, rica de povos, chamada a ser um porto de esperança. Depois, saudou então os habitantes na expectativa de encontrar os queridos irmãos. In particolare il gruppo di persone disabili del laboratorio terapeutico delle Suore Serve della Vergine Immacolata di Susmovo, insieme ai loro assistenti. San Daniele Comboni era un uomo innamorato di Dio e dei fratelli. Oggi ci invita a non dimenticare mai i poveri, ma ad amarli perché in loro è presente Gesù crocifisso, in attesa di risorgere. Vi benedico di cuore. Agora a tradução das palavras do Santo Padre. Saúdo cordialmente todos os poloneses, em particular o grupo de pessoas com deficiência do Laboratório Terapêutico das Irmãs Servas da Virgem Imaculada de Zumowo, junto aos seus assistentes. São Daniel Comboni era um homem enamorado de Deus e dos irmãos. Hoje, ele nos convida a nunca nos esquecermos dos pobres, mas amá-los, porque neles está presente Jesus crucificado, à espera de ressuscitar. Os abençoo de coração. Agora devemos ter, vamos ver se confirma, a saudação então do Santo Padre a esse grande grupo de eslovacos. Sim, temos. São 250 participantes dessa peregrinação do Ordinariato das Forças Armadas e do Corpo Armado da República Eslovaca. Ako aj devocionálie, ktoré si pútnici priniesli so sebou. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua slovacca. Particolare saluto i partecipanti al 17° pellegrinaggio dell'Ordinariato delle Forze Armate e dei Corpi Armati della Repubblica Slovacca, guidato dal suo ordinario Monsignor František Rabek, come pure per i gruppi parrocchiali. Cari fratelli e sorelle, il vostro ordinariato celebra il 20° anniversario della sua fondazione. Auguro a tutti voi di essere coraggiosi testimoni del Vangelo,
nell'ambiente particolare in cui vivete e operate. Volentieri benedico voi, il vostro servizio, i vostri cari in patria. Sia lodato Gesù Cristo. Agora então, a tradução de suas palavras. Dou cordiais boas-vindas aos fiéis de língua eslovaca, em particular. Saúdo os participantes, a 17ª peregrinação do Ordinariato das Forças Armadas e do Corpo Armado da República Eslovaca, guiada por seu ordinário, Monsenhor František Habeck, bem como os grupos paroquiais. Queridos irmãos e irmãs, o vosso Ordinariato celebra o 20º aniversário da sua fundação. Desejo que todos sejam testemunhas corajosas do Evangelho, no ambiente particular em que vivem e trabalham. De bom grado, abençoo você, seu serviço e seus entes queridos em sua terra natal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse grande grupo vindo da Eslováquia para participar, então, da audiência geral com o Santo Padre. Agora, nos encaminhando já para a última língua, quando o Santo Padre saudará então os peregrinos de língua italiana. Ontem me chegaram notícias preocupantes de Nagorno-Karabakh, no Cáucaso Meridional, onde já há crítica à situação humanitária, agora agravada por novos combates. Renovo meu apelo a todas as partes envolvidas, bem como a comunidade internacional, para que calem as armas e se realizem todos os esforços para encontrar soluções pacíficas pelo bem das pessoas e pelo respeito da vida humana. Dou as cordiais boas-vindas aos peregrinos de língua italiana. Em particular, saúdo os missionários da fé, os missionários da Sociedade de Maria, que celebram os respectivos capítulos gerais. Sobre vós invoco a proteção contínua de Deus da Virgem Santa, para um serviço cada vez mais fecundo ao Evangelho e à Igreja. Saúdo os participantes no curso de atualização teológica, promovido pela Pontifícia Universidade de Santa Cruz, bem como os estudantes do Pontifício Colégio Mexicano e do Colégio Maria Mater Ecclesia. Desejo a todos um sereno e frutuoso período de formação em Roma. Sinto-me feliz por acolher os fiéis da paróquia de São Pedro Apóstolo em Modunho. Encorajo a serem pedras vivas da comunidade e a Associação Emília-Romana Centros Autônomos. Por fim, meu pensamento dirige-se aos jovens, aos doentes, aos idosos e aos recém-casados. Hoje, celebramos a memória de Santo André Kim, Pochong e outros mártires coreanos. Que o seu exemplo heróico seja para todos vocês uma fonte de apoio nas escolhas desafiadoras e de conforto nos momentos difíceis. E também hoje, vos exorto a um pensamento ao presidente napolitano, que está em condições graves de saúde. Que ele tenha o conforto, esse servidor da pátria. Permaneçamos unidos na proximidade, na oração pela querida e martirizada Ucrânia. Minha bênção para todos vocês. E agora, então, o canto do Pai Nosso em latim, seguido então pela bênção apostólica.
Domino Vobiscum. E com a bênção apostólica do Papa Francisco, nós chegamos ao final da audiência geral dessa quarta-feira, 20 de setembro de 2023. Pegamos um pequeno trecho da catequese, então, do Santo Padre, que falou hoje sobre São Daniel Comboni. A fonte da capacidade missionária para Comboni, portanto, a caridade, em particular, o zelo em fazer próprios os sofrimentos dos outros. O seu testemunho parece repetir a todos nós, homens e mulheres da Igreja: não esqueçais dos pobres. Amai-os, porque neles está presente Jesus crucificado, à espera de ser ressuscitado. Que por sua intercessão, peçamos ao Senhor que nos conceda um coração semelhante ao seu, sensível aos crucificados de hoje que sofrem por causa da indiferença e da exclusão. Com essas palavras, então, do Santo Padre, na catequese de hoje, nos despedimos de todos vocês que estiveram nos acompanhando nessa transmissão, também desejando a todos uma boa quarta-feira. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Erpen. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.